Olá, meu nome é Dantiele, mas pode me chamar de Dan, e esse é o canal Relatos do Positivo ao Parto, que vem sempre trazer muita alegria, muitas histórias boas, compartilhar muitas experiências. Então hoje eu vim aqui contar um relato para vocês da minha gravidez, né? A minha gravidez, ela foi uma gravidez muito abençoada, graças a Deus, ela foi uma gravidez muito abençoada. Então, né, viu o vídeo anterior, eu conto de como eu descobri que eu tava grávida, né? Então, eu vou contar para vocês, assim, dividido meio que em trimestres, para vocês poderem saber e pegar as experiências de vocês, né? As que servem para vocês aí que estão grávidas também. É... Assim que eu descobri a gravidez, a gente morava numa outra cidade, né? Também aqui no interior de São Paulo, mas a gente trabalhava lá, tava tudo bem, tava tudo certo. Eu trabalhava numa loja de material para construção, meu esposo, ele é projetista, ele trabalhava numa empresa também fazendo, né, os projetos e tal. E quando a gente contou, né, para a família que eu estava grávida, foi uma imensa alegria e também uma mistura de muito medo e insegurança, né, já que eu sempre fui uma pessoa que tive uma saúde muito instável, sabe? Sempre ficava doente, sempre dei trabalho. Mas com a gravidez também transformou isso em mim, viu, gente? Então, meu primeiro trimestre, eu sentia muito sono, eu sentia muito cansaço, eu sentia assim muito medo de perder o bebê, então a gente fica com medo. Eu sentia também muita cólica. Eu sentia uma cólica parecendo uma cólica menstrual, e aí eu pensava assim, gente, eu não tô grávida coisa nenhuma, eu vou menstruar. E há uns anos atrás, né, há quase uns 10 anos atrás, eu tive um resultado de exame de gravidez de sangue mesmo positivo. E quando eu fui fazer a ultrassom, não tinha nada, não tinha nem saco gestacional, nem embrião, nem nada. E aí eu tava bem segura dessa vez, porque eu sentia, né, uma cólica menstrual, eu sentia só um cansaço, assim, eu não sentia enjoo, nada. Aí eu falei, ai, vai ser igual da outra vez. Então dei bastante trabalho nesse começo aí, porque eu falava, eu acho que eu não tô grávida. Inclusive, eu fiz outro exame de farmácia, né? Escondido, porque o Rafael falou, calma seu coração, você tá grávida sim, deu no exame, você tá, calma. E eu preocupada, né, de acontecer a mesma coisa que aconteceu há um tempo atrás. E aí eu fui fazer a ultrassom, né? Fazer ultrassom, ai, aquele medo. Gente, eu fiquei tão assim, eu tava com tanto medo de não ter nenhum bebezinho lá, que na hora que eu cheguei no consultório médico, que ele me perguntou a data da última menstruação, eu me confundi. Em vez de falar a data da última menstruação, eu falei a data que deveria ter vindo a minha menstruação. Eu fiz uma maior confusão. E tava assim, dando errado, né? O tamanho do feto com a data que realmente devia estar. Mas para vocês entenderem, eu fui fazer a ultrassom, eu tava de 8 semanas. Quando eu descobri a gravidez, eu já tava de 8 semanas e 3 dias aproximadamente. Deu para mim ouvir o coraçãozinho. A primeira pergunta foi: é um bebê só? Porque, ai, pensa, né? Todo o meu respeito aí a mães de gêmeos, porque depois que você tem o bebê, você fala: ah, meu Deus, quem tem gêmeos, hein? Meu Deus! Mas ó, então aí eu, né, descobri a gravidez, fiz a ultrassom, tava de 8 semanas, então esses foram os meus primeiros sintomas, assim, eu tive muito cansaço, sabe, muita cansaço nas pernas, muitas dores e não era uma cólica intensa, mas eu sempre sentia uma cólicazinha, tipo uma cólica quando vai descer, assim, uma cólica menstrual. Né? Aí passamos, fomos fazendo a ultrassom. Aí o Rafa precisou sair do trabalho, né? Foi desligado do trabalho. E por consequência, eu também fui e pedi o desligamento dessa loja que eu trabalhava, porque a gente não conseguia ficar lá e manter, né, o nosso padrão de vida só comigo trabalhando, né?
Aí foi o maior perrengue, gente. No segundo trimestre de gravidez foi um perrengue lascado. Porque aí a gente teve que vir embora, né? Voltar para a cidade que a gente tava antes, que também é no interior de São Paulo. Aí a gente veio com mudança, a gente não tinha uma casa assim nossa para morar, nós fomos morar de favor com a avó dele, né? Agradeço imensamente pela acolhida, mas assim, não é a nossa casa, não é as nossas, né, a nossa dinâmica familiar. E assim, eu bem no comecinho da gravidez, estava me sentindo super sensível, né? Queria ser mimada, aquela coisa que a gente tem, até mesmo um pouco ilusório, assim, né? Do começo da gravidez, sabe? Mas voltamos, ficamos lá, acho que uns 15 dias, se for. Acho que não chegou um mês que nós ficamos morando na casa da avó dele, né? A gente morava na casa da avó dele, jantava, almoçava na minha sogra, que era bem próximo. Só que a gente, né, não tinha nossa vida, né? A gente tem bicho, foi bem difícil esse começo. Mas graças a Deus logo a gente conseguiu uma casa. O Rafa arrumou um trabalho, até mesmo antes de voltar, ele já arrumou um trabalho aqui. Então, a caminho da viagem, ele já estava com o trabalho certo. Então, assim, nossa, tem sido, assim, tem sido ótimo, né? A espiritualidade tem sido muito boa para nós nesse caminho aí. Embora nós tivemos esses perrengues, a gente foi muito abençoado também, né? Aí a gente mudou, né, para nossa casa mesmo de fato e tal. Aí sim que a gente foi assim curtir a gravidez. Então no segundo trimestre eu me senti ótima. Eu tive pouquíssimas vezes enjoo. O que eu tinha era assim, de repente, vontade de comer um alimento específico, né? E aí comia e ficava tipo enjoada. Igual eu tive vontade de comer pão de leite com maionese. Aí eu comi o pão de leite com maionese e logo já não quis, assim, me repugnou, me deu um certo enjoo. Mas sei lá que eu passei muito mal, não. O segundo trimestre foi assim, só alegria. Eu tinha muita disposição, eu fazia caminhada, eu limpava a casa, eu tinha bastante disposição mesmo. Tive uma vida normal, assim, nesse segundo trimestre. Meus cabelos ficaram lindos, minhas unhas, o rosto. Eu tava, assim, uma grávida muito feliz, muito bem, resolvida, assim. E eu tava amando aquela gravidez, eu tava amando aquela barriga crescendo, sabe? Tava lindo, tava tudo muito lindo. Aí a gente foi prosseguindo e fomos pro terceiro trimestre. O terceiro trimestre, ele me deu alguns incômodos, né? Tipo, eu não tinha muita posição para dormir, eu acabava levantando várias vezes, né, para ir ao banheiro fazer xixi. Calor, eu sentia muito, muito calor. Na verdade, eu ficava assim com o termostato meio quebrado, sabe? Ora eu tinha muito, muito calor, ora eu tinha frio do nada, mas o que eu me lembro assim é que eu sentia muito calor. E aí eu sentia, né, antes do terceiro trimestre até mesmo eu senti por volta ali de 20 semanas, eu senti a minha filha se mexer pela primeira vez. É como, assim, não sei se vocês já colocaram o pé na água que tem aqueles peixinhos, tipo uns peixinhos assim na água. É tipo aquilo, assim, um peixinho no seu pé, assim, ó. Mas na barriga. Essa era a sensação que eu descrevo pra vocês de quando o bebê se mexe pela primeira vez. Até eu senti um susto assim e fiquei assim, filha, é você? Né? E a gente fez a ultrassom, até não relatei aqui pra vocês, a gente fez a ultrassom, acho que eu tava de 18 semanas, a gente foi fazer uma ultrassom pra descobrir o sexo, aí a gente descobriu que era uma princesa. Eu queria um menino, né? Não é querendo ser ingrato, sou muito feliz e muito agradecida pela minha filha, mas eu gostaria de ter tido um menininho, mas sou apaixonada por ela e Deus sabe de todas as coisas, né? Então, voltando pro terceiro trimestre, foram esses incômodos, assim, na barriga já era bem pesada, então, para você virar na cama, já era um pouco mais difícil. Tomar banho, por exemplo, fazer a unha dos pés, já não conseguia mais, né? De tanto que era difícil, assim. Mas eu continuei fazendo exercício físico, menos intenso, mas eu fazia caminhada, buscava uma alimentação saudável, embora na gravidez a gente acaba
comendo por emoção, né? A gente não come porque tá com fome física, é um grandíssimo erro. A gente come porque ou tá feliz demais, ou porque tá triste, ou porque está entediada. Então a gente acaba comendo as emoções durante a gravidez. Eu engordei 15 quilos na minha gravidez, já consegui eliminar boa parte deles, faltam 4 quilos para mim conseguir, né, chegar ao peso que eu tava antes da gravidez. Mas isso foi porque antes da gravidez eu fiz uma reeducação alimentar e consegui engravidar num peso bacana. Vocês estão escutando? Minha filha tá falando também no vídeo, viu, gente? Então foi assim, e eu levei a gestação, né, porque eu estava decidida pelo parto normal, né, eu estudei muito, me preparei muito, porque o corpo da mulher, ele já está pronto, ele já está formado, ele já está pronto para isso. A mulher foi feita, né, para gestar, parir e amamentar, então eu tinha essa consciência que o meu corpo já foi feito por Deus para isso. E eu tava preparando então a minha mente pro parto normal, preparando o Rafael, que seria ali o meu acompanhante, o meu parceiro, né, para esse momento aí de guerra, porque é uma guerra que é linda e a gente vence, é maravilhoso. Então eu levei a gestação até 40 mais um. Com 40 semanas, eu fui encaminhada para a maternidade para fazer um exame que chama cardiotocografia. É um exame que se coloca uma faixa na barriga, assim, ó, 2 faixas, que elas medem a contração que você tá tendo, mais o movimento fetal, o batimento fetal, né? Então faz uma avaliação de bem-estar fetal. Então eu fui fazer esse exame aí, que era uma rotina aqui na minha cidade, tem cidades que não tem obstetras que não fazem. Eu fui fazer. Nesse dia, o médico queria fazer um toque em mim, eu neguei o toque, porque no meu estudo, toque é só se a mulher tá tendo um sangramento ou tá tendo uma contração, né? Então eu não achava necessário o toque vaginal. Ele fez os exames, não estava em trabalho de parto mesmo, voltei para casa. Isso no dia 18 de maio, né? Que a data provável do parto era dia 18 de maio. Aí a gente voltou para casa, ainda era de manhã, né? Era umas 10h30 da manhã. Quando foi a tardezinha, eu senti minha primeira contração dolorida, mas foi uma contração leve, não foi algo assim, nossa, que dor. Foi assim, um ai que susto, sabe? Uma coisa assim, porque eu nunca tinha sentido nenhuma dor na gravidez, nada. Eu tinha contrações de treinamento, que são aquelas. A barriga fica dura, mas você não sente dor. Você sente um incômodo. Se você parar e pensar mesmo, não é dor, é só mesmo um incômodo. E aí, quando a vida foi seguindo, eu deitei um pouco, mas não consegui dormir. Levantei, o Rafael já chegou e nós fomos. Eu fui fazer janta. Quando foi por volta das 10 horas da noite, eu comecei a ter algumas contrações, mas elas eram muito perdidas. Então, a contração, para vocês entenderem como eu sentia, é uma dor que vem das costas, assim, da lombar, e ela vem endurecendo a barriga para frente, a barriga fica bem dura, bem dura. E aí, eu sentia isso, né, fazia alguns exercícios e tal, mas logo passava e elas não tinham ritmo, elas não eram ritmadas certinho, com uma duração assim, parecida, sabe? Ela dava uma hora aqui, daqui meia hora dava outra, daqui uma hora dava outra, uma durava 1 minuto, outra durava 5 segundos, e assim eu fiquei em casa mesmo, fazendo os exercícios, rebolando na bola, né? O Rafa foi dormir que ele tinha que trabalhar no outro dia e eu fiquei tranquila em casa. Quando foi por volta acho que de uma meia-noite, mais ou menos, as contrações começaram a ter ritmo, né? Então elas tinham ritmo, elas tinham potência. E assim foi a noite inteira. Eu sabia que eu já estava em trabalho de parto, mas eu sabia que não era ainda o momento certo de ir para a maternidade. Porque se nós vamos antes para a maternidade, o risco da gente cair numa cesariana é muito grande, né? Então eu fiquei em casa, me avaliando, tomando uma ducha quente. Quando foi 5h30 da manhã, eu falei pro Rafa,
Hoje a nossa filha vai nascer. E aí nós fomos pra maternidade, a gente tomei meu banho, pegamos as bolsas, tomei meu café da manhã, fazendo pausa. Então as contrações, né, elas vêm, elas duram um período e elas passam. Então você tem um tempo pra, sabe, pra poder respirar, pra poder pensar. Não é uma dor que não passa. É assim, nós fomos pra maternidade. Eu dei entrada na maternidade às 9h30 da manhã, do dia 19 de maio de 2022. Fomos muito bem atendidos lá. Eu cheguei na maternidade com 7 centímetros de dilatação e o tampão mucoso só saiu no toque, porque aí sim eu já estava em trabalho de parto e permiti o toque vaginal, porque assim ele era viável. Aí a gente foi internada, eu fiquei fazendo os exercícios, tinham contrações que duravam mais e passavam menos, mas ainda assim eu conseguia conversar, eu conseguia ter assim uma consciência. Logo depois, eu não sei mais ou menos precisar o horário, a minha bolsa estourou. A sensação da bolsa estourar é como se você estourasse uma bolha de chiclete, tipo assim, ó, sabe? Você faz a bolha de chiclete assim, ela estoura. Era assim, seguido de uma água quente escorrendo. Eu tava deitada na cama, né? A enfermeira tava escutando os batimentos, né, cardíacos da bebê. E aí a minha bolsa estourou. Aí os jogos começaram. Aí eu tinha contrações de 5 em 5 minutos, durava 1 minuto cada uma. Era uma coisa assim bem mais intensa e um espaço de respiro bem curto, né? Então os jogos começaram aí. Fui pro chuveiro tomar uma ducha quente, que ajuda bastante, gente, a ducha a aliviar essa dor. Mas eu já não tava mais ali. O que eu falar pra vocês, assim, vai ser uma coisa que eu não tive conhecimento. Eu sei que nesse momento da dor eu pedia pela cesárea, eu pedia pela anestesia, mas eu já havia preparado o meu acompanhante. Que nesse momento que a gente entra nesse mundo, nessa partolândia, a gente fica meio que desorientado, sabe? Então eu só queria, assim, que aquilo acabasse logo. Aí eu fui para a banqueta de parto, que é um banquinho bem baixinho. Na banqueta de parto começaram os puxos. Puxo é uma necessidade intensa, incontrolável de fazer força. Eu fazia as forças conforme as contrações vieram. E aí, às 13h25 do dia 19 de maio de 2022, veio ao mundo minha filha linda, Antonella. E a gente é eternamente grato a Deus por esse parto, por essa gestação imensamente abençoada. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí pelo fundo, pelo barulho dela aqui. A gente tá aqui só eu e ela. Então eu tô gravando um vídeo pra vocês e ela acabou começando a chorar. Mas é isso, é a maternidade real. Manda pra mim o seu relato, que eu vou contar a sua história, o seu milagre aqui no meu canal, tá bom? Um grande beijo, até a próxima!